Moçada, o Clube dos 35 hoje vem com uma celebração do thrash metal. Happy birthday to you, rest in peace. Roda a vinheta. Saudações pesadas, moçada, seu peso do dia chegando para pôr muito mais peso em sua vida. E antes de falarmos do assunto pesado de hoje, quero, como de costume, falar para você que ainda não fez sua inscrição, vai lá, faz a sua inscrição, dê o seu like para ajudar a gente aqui a continuar fazendo os nossos vídeos pesados, right? Muito bem, moçada. Hoje nós temos um aniversário de 35 anos de um disco que foi muito celebrado, bastante importante na carreira da importantíssima banda denominada Megadeth. O quarto disco da banda, que é esse que aparece aí com essa bonita capa, o Rust in Peace. Muito bem, já tem uma curtinha aí explicando o porquê do nome, da onde que o Dave Mustaine tirou a ideia. Se você ainda não viu, dá uma conferida lá nos shorts para ver da onde ele tirou essa ideia desse disco aí. Mas assim, até mais importante que isso, tem as outras coisas que cercam esse play aí, né? Claro, né? A maior importância mesmo, a qualidade do disco, que nós vamos atestar aqui ao falarmos das músicas, né? Um excelente disco de thrash metal. O fato de ele ter sido muito bem sucedido, né? Impulsionou bastante a carreira do Megadeth, que vinha bem, claro, aí no finalzinho dos anos 80, né? Aqui esse disco foi lançado em 1990, o thrash metal estava bastante vigoroso, né? Vendendo bastante, com as bandas fazendo bastante sucesso, pelo menos as principais do estilo. E o Megadeth sempre foi ao lado de Metallica, Slayer, Creator, uma das principais aí do thrash metal. E a formação, moçada, esse disco aqui foi o primeiro com aquela que foi considerada a formação clássica do Megadeth, porque essa banda, ela sempre teve muitas mudanças de formação, né? E essa aqui foi a que mais durou. Então, até por causa de ter sido a mais duradoura, acabou sendo a formação clássica da banda, né? Porque a formação, primeiro teve uma formação que gravou os dois primeiros discos, aí a formação se desfez. Depois teve o terceiro disco, o So Far, So Good, So What. E dessa formação que gravou esse play aí, o Dave Mustaine, o chefão aí, dono da bola, ele demitiu o guitarrista Jeff Young e o baterista Chuck Miller. Daquela formação original também foram demitidos o guitarrista Chris Pollard, o baterista Gar Samuelson, Quem sempre ficou ao lado do Dave Mustaine aí foi o fiel escudeiro Dave Ellefson, baixista. E ficou essa dupla, ficaram eles de novo sozinhos aí, e tinham que reestruturar a banda então para o início dessas gravações, das gravações desse play, A troca de baterista foi extremamente simples, porque o Road do baterista Chuck Miller, que era o Nick Menza, ele foi promovido e assumiu a bateria da banda, então, a partir daí. Então, numa troca bastante tranquila. Já o guitarrista demorou um pouco mais, porque quase que houve a volta do Chris Poland, sabe? Ele chegou a ser contactado, ele chegou a tocar em alguns ensaios, fez alguns solos em algumas demos, mas acabou não rolando. Desentendimentos lá segundo consta, entre os empresários e tal, e acabou não rolando a volta dele para a banda. Quem entrou foi o guitarrista Mark Friedman, um exímio guitarrista que fez um trabalho excelente aqui, nesta que foi então a mais duradoura e por isso considerada a formação clássica do Megadeth. Mas vamos então falar mais detalhadamente como que era essa formação aqui, que é importante salientá-la porque ela foi a clássica, tá? Então temos aqui na guitarra e nos vocais o dono da bola, o Dave Mustaine, o líder e chefão da banda aí, e ao seu lado o seu fiel escudeiro, o baixista Dave Ellefson. Na outra guitarra, o Mark Friedman, então, aí vieram os dois recém-contratados, na guitarra e na bateria, na outra guitarra, o Mark Friedman, e na bateria, o Nick Menza, então, recém-promovido de Road a baterista titular da banda aí, Então, moçada, vamos ver o que esses caras aprontaram analisando as faixas desse disco aqui, tá? Um disco muito bom, todo mundo aí arrebentou, tá? Ao longo do disco aí dá pra gente perceber, o grande trabalho que esse quarteto desenvolveu. Então vamos comentar um pouco as faixas do disco aí, falando um pouco mais
a respeito deles também. O disco abre com Holy Wars, uma faixa bastante famosa do Megadeth, que depois fez parte do setlist da banda por muitos anos. Uma faixa bem rápida, né? A bateria espetacular, um grande andamento, uma grande faixa aí para começar esse disco. É um disco thrash metal, um disco meio violento, né? Mas aqui, moçada, o Megadeth mostra uma característica da banda, né? Um thrash metal assim, muito, até meio pomposo, sabe? Porque muito bem trabalhado, muito bem elaborado, muito bem executado, né? Com grandes nuances aí de variações. Não é aquele thrash assim que parecia lá no início de carreira de algumas bandas que da primeira e última música parece que você estava ouvindo uma só, né? Muito parecidas entre si. Aqui as músicas são diversificadas e bastante interessantes, tá? A segunda música é a outra também que ficou famosa, a Hangar 18, com riffs cortantes, tá? Essa aí é praticamente ela não é tão rápida, ela é praticamente um tradicional acelerado, tá? Uma faixa um pouco mais cadenciada e muito legal também. E o que tem atrás dessa música aí, uma historinha legal, porque esse Hangar 18 é uma história que tem lá, lutinha lá nos Estados Unidos, que na famosa Área 51 tinha esse Hangar 18 aí, onde tinha lá, ou diziam ter, né, os discos voadores que tinham sido capturados pelo governo dos Estados Unidos, estavam mantidos lá em sigilo, tal, não sei o quê. Aí o Megadeth fez uma puta promoção em cima disso, pra fazer uma excursão pra ir lá, pra forçar a entrada, tal. Não fizeram nada, né? Mas é claro, tudo marketing aí pra vender. E até que deu certo. Seguindo aí, então, a terceira faixa. Take No Prisoners. Essa é bem thrash metal, sabe? Bastante rápida, pesada, com um grande trabalho vocal, aí, com vocais assustadores até, do Dave Mustaine. E um grande trabalho da seção rítmica aí, né? Dave Ellefson e Nick Menza arrebentando nessa grande faixa aqui. Seguindo, Five Magics. Essa aqui tem um andamento um pouco lento, né? Com um trabalho maravilhoso de novo do Dave Ellefson aí, com baixo fantástico. A guitarra já começa solando já de cara, né? Nessa introdução meio lenta aí. Depois ela acelera com a entrada do vocal e descamba aí para uma grande faixa com grandes palhetadas também. Uma faixa bastante pesada também, agressiva aí. Muito boa. A quinta faixa aí, Poison Was the Cure. Então, o veneno era a cura, né? Talvez. Mais uma faixa aí com um grande trabalho de baixo, grandes palhetadas também, uma pauleira maravilhosa. A sexta é Lucretia, ou Lucrécia. Grandes solos, um andamento delicioso, grandes palhetadas também, impossível não balançar a cabeça nesse andamento aqui, bem de coisa de headbanger mesmo. Quem conhece, entende bem aí o que eu tô falando. Continuando. Tornado of Souls. Aí, aproveitando o trocadilho, um vendaval de som pesado maravilhoso. Soprando aí, né? Muito peso nesse grande play. Dawn Patrol, a patrulha do alvorecer, é o que vem na sequência. Essa aqui, moçada, inusitada, porque outro arraso de 4 cordas, né? E com um vocal assim, meio além-túmulo. Essa música não tem guitarras. Essa música ela é tocada só com o baixo e a bateria. Num arranjo muito legal, com um vocal meio sinistro por cima aí, que ficou muito legal. Apesar das guitarras do Megadeth serem maravilhosas em bases e solos, aqui elas não apareceram e ainda assim a música ficou muito legal. Continuando. Rust in Peace Polaris é a faixa que fecha o disco, né? Essa aqui também, um andamento bastante insinuante, né? Guitarras insinuantes, um vocal bem legal também do Dave Mustaine. Essa aqui, na verdade, moçada, olha, assim, guardadas lá as devidas proporções, ela lembra um pouquinho o Merciful Fate, porque, principalmente o Dave Mustaine, ele lembra um pouco o King Diamond, não é uma parte aguda do King Diamond, e nem ele faz aquelas duas vozes que o King Diamond costuma fazer, sabe? Mas a parte mais grave do vocal do King Diamond, aquela parte mais agressiva, o vocal do Dave Mustaine aqui chega a lembrar um pouquinho. Tá? E a música até chega, ela no geral lembra um pouquinho Merciful Fate também, fechando esse grande disco, moçada. Um thrash metal de primeiríssima categoria, um clássico do gênero, muito bem tocado. É assim, uma banda que fazia um thrash caprichoso, sabe?
aquele negócio assim, muito bem trabalhado, fantástico, um disco excelente de heavy metal, independente do estilo aí, né? Um grande play desta grande banda, com essa grande formação aí, que felizmente ficou por bastante tempo. Então, moçada, quem conhece sabe bem o que eu estou falando, quem não conhece, curta porque é muito legal, é diversão garantida, mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah!